Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos, é uma grande alegria estarmos novamente juntos. Meu nome é Frei Marcos Vinícius, estamos fazendo uma série sobre a carta do Papa Bento XVI, chamada Spes Salvi, Salvos pela Esperança. E estamos na sexta meditação. É uma alegria tê-los novamente conosco, vocês que já estão nos acompanhando e também os que começam a nos acompanhar a partir de agora e que depois desejam também acessar o conteúdo já publicado, podem entrar no nosso canal. Vamos meditar hoje sobre os lugares de aprendizagem prática e de exercício da esperança. O primeiro ponto que o Papa coloca é a oração como escola da esperança. Primeiro e essencial lugar de aprendizagem da esperança é a oração, diz o Papa. Quando já ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar. Se não há mais ninguém que me possa ajudar, por tratar-me de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade humana de esperar, Ele pode ajudar-me. O Papa está dizendo aqui que quando fala em todas as outras esperanças humanas, Deus é capaz que com auxílio de sua esperança divina, sua presença divina, a sua grande esperança, me fortalecer. Por isso posso esperar em Deus, posso confiar em Deus. A minha oração se torna também lugar de esperança, lugar aonde a confiança em Deus é renovada. E ele continua no número 33. Orar não significa sair da história e retirar-se para um canto privado da própria felicidade. O modo correto de rezar é um processo de purificação interior, que nos torna aptos para Deus, e precisamente desta forma, aptos também para os homens. Na oração, o homem deve aprender o que verdadeiramente pode pedir a Deus, o que é digno de Deus. Deve aprender que não pode rezar contra o outro. Deve aprender que não pode pedir as coisas superficiais e cômodas que de momento deseja. A pequena esperança equivocada que o leva para longe de Deus. É interessante ver que o Papa coloca de maneira clara que orar não é alienar-se da história, não é sair da história. O orante é aquele que ora com a sua história, é aquele que nas circunstâncias que ele vive, que ele passa, ele eleva o seu coração a Deus. Ele apresenta a história a Deus. Então a oração jamais vai ser um evadir-se da história. Jamais vai ser uma fuga da história. Mas vai ser um modo de estar na história, de viver a história com um olhar diferente. E também ele vai colocando que a oração nos purifica, nos torna aptos para Deus e aptos para os homens. Por quê? Porque ela vai limpando em nós, ela vai purificando em nós, ela vai arrancando de nós, talvez, tantas situações interiores que nos cegam diante daquilo que precisamos contemplar, daquilo que precisamos enxergar e perceber na nossa vida. Então a oração é um caminho interior, porque me prepara para Deus, e oração também é um caminho do interior para o exterior, porque me torna apto a melhor estar, a estar de uma maneira mais qualitativa e significativa diante das pessoas. E aí ele traz o testemunho do cardeal Vantuan, onde o cardeal conta no seu livro Exercícios Espirituais como na sua vida havia longos períodos de incapacidades para rezar e como ele se tinha agarrado às palavras da oração da igreja, ao Pai Nosso, Ave Maria e às orações da liturgia.
O Papa traz um testemunho de um cardeal que ficou preso por mais de 13 anos e que nesse tempo de prisão as únicas orações que ele era capaz de pronunciar eram as orações que ele tinha aprendido, as fórmulas de orações, principalmente em determinados momentos em que ele não conseguia espontaneamente se expressar, então ele ia para essas orações que ele tinha aprendido. E quando ele também sentia que era possível de elevar outras orações para Deus, o fazia de maneira espontânea. E é interessante na história do cardeal Vantuan, porque nos seus relatos ele vai mostrar que mesmo quando não podia celebrar a Eucaristia, era impedido de celebrar a Eucaristia publicamente, ele conversava com alguns carcereiros que eram mais próximos, que arrumavam para ele um pouco de vinho, um pouco de pão, e ele celebrava a missa na palma das suas mãos. Ouvindo, claro, tinha memorizado as palavras da liturgia que tinha escutado durante anos, quando tinha essa liberdade de celebrar, e gravada na sua mente essas palavras, ele repetia as palavras da liturgia que ele se lembrava, as palavras da consagração, ou seja, celebrava o mistério de Deus na palma de suas próprias mãos. Que maravilhoso ver como que a oração da igreja nos enraiza também na esperança em momentos difíceis da nossa vida. E o Papa continua, o Papa Bento XVI, na oração deve haver sempre esse entrelaçamento da oração pública e oração pessoal. Assim podemos falar a Deus, assim Deus fala a nós. Deste modo, realizam-se em nós as purificações mediante as quais nos tornamos capazes de Deus e idôneos ao serviço dos homens. Um outro ponto que é muito interessante nessa maneira de orar, que une oração pessoal com uma oração pública da igreja, as duas coisas devem estar entrelaçadas. Não é que uma coisa seja maior do que a outra para nós católicos. Devemos aprender a orar na liberdade do Espírito, aprender a orar de maneira espontânea, mas devemos também encontrar um porto seguro, encontrar no ritual um rito que nos salva também de tantas outras situações e nos une a uma oração da Igreja Universal. E nada melhor do que isso, do que a Santa Missa, a liturgia diária da Igreja, também a liturgia das horas, o breviário que muitos leigos rezam também, a liturgia das horas, é um modo de estar em comunhão com todo na Igreja. E é bonito ver que, por exemplo, na oração dos Salmos, às vezes nós estamos rezando um salmo em que nosso coração está numa situação totalmente diferente. Você está rezando um salmo de louvor no momento em que o teu coração está angustiado. Ou seja, a oração te puxa ao louvor mesmo diante das angústias da vida. Ou você está rezando um salmo, muitas vezes, de lamentação, um salmo de petição, de perdão, de misericórdia, sendo que o teu coração está alegre. Ou seja, também a liturgia da igreja te pede a você estar em comunhão com todos os pecadores, os que sofrem, os que precisam do auxílio de Deus. Você é colocado em sintonia com a oração universal da igreja. E essa é a beleza, quando a oração não é só um ato fechado em si mesmo, mas quando a oração se torna também um caminho de comunhão com todos os meus irmãos, um caminho de comunhão com a humanidade. Vamos um pouco mais para frente. Assim tornamo-nos capazes da grande esperança e ministros da esperança para os outros. A esperança em sentido cristão é sempre esperança também para os outros. E é a esperança ativa que nos faz lutar para que as coisas que não caminham para o fim perverso, para que as coisas não caminhem para um fim perverso. É esperança ativa, precisamente também, no sentido de mantermos um mundo aberto a Deus. Somente assim, ela permanece também uma esperança
verdadeiramente humana. Uma esperança ativa é a nossa esperança. Às vezes, quando nós falamos de esperança, nós entendemos, ou muitos entendem, como uma atitude passiva. Vamos esperar a vontade de Deus, vamos esperar o que Deus quer nessa situação. Vamos esperar que, se for a vontade de Deus, seja o que Deus quiser. Irmãos, essa não é uma atitude correta. A esperança ela tem que ser construída, a esperança ela é ativa, a esperança é um dom. Se Deus me corresponsabiliza por fazer algo, se Deus me corresponsabiliza por agir na história, se Deus me corresponsabiliza colocando no meu coração e na minha mente a sua vontade através da sua palavra, então eu tenho motivos de agir na esperança. Eu tenho uma direção a dar à esperança que habita em mim. Eu tenho uma esperança a construir junto com os outros diante de situações que abeiram ao desespero do coração humano. Então a nossa esperança, ela é ativa. Ela está em luta contra um fim perverso. E ela é humana porque ela diz respeito à nossa vida, ao que passamos, ao que atravessamos. E o Papa continua dizendo, ao falar sobre a oração como lugar também de purificação dos nossos desejos e esperanças. A grande esperança de Deus, ela purifica os nossos limitados, às vezes medíocres desejos e esperanças pequenas. A oração, diz ele, deve purificar os seus desejos e as suas esperanças. Deve livrar-se das mentiras secretas com que se engana a si próprio. Deus perscruta-as e o contato com Deus obriga o homem a reconhecê-las também. Quem poderá discernir todos os erros? Purificai-me das faltas escondidas, reza o salmista. O não reconhecimento da culpa, a ilusão da inocência não me justifica nem me salva, porque o entorpecimento da consciência, a incapacidade de reconhecer em mim o mal enquanto tal, é culpa minha. A oração me livra de uma falsa inocência, de uma falsa autojustificação e de um auto-engano. A oração, então, ela me resgata de uma autossabotagem à minha própria pessoa. Porque, irmãos, a lógica humana, ela não justifica o ser humano em si mesma. As razões que eu dou diante das situações que eu vivo não me justificam. É Deus que me justifica, é a misericórdia que me justifica, é o perdão que me redime, é o amor que me salva e não eu mesmo, senão o sacrifício de Cristo seria em vão. A vida de Cristo seria em vão. Por isso, o exercício da oração, da intimidade com Deus, é um exercício de purificação do auto-engano, da sabotagem a si mesmo. O pior do que tentar trair o outro é se tornar traidor de si mesmo. É criar um mundo de mentiras, é viver na mentira, é tornar a própria vida uma mentira. Continua o Papa dizendo, se Deus não existe, talvez me deva refugiar em tais mentiras, porque não há ninguém que me possa perdoar, ninguém que seja a medida verdadeira. Pelo contrário, o encontro com Deus desperta minha consciência, para que deixe de fornecer-me uma autojustificação, cesse de ser um reflexo de mim mesmo e dos contemporâneos que me condicionam, mas se torne capacidade de escuta do mesmo bem. Então a oração tem esse poder em nós. A oração tem esse poder de despertar a minha consciência
para que a minha consciência aberta à vontade de Deus possa realmente ser encaminhada para um bem maior. Deus quer revelar esse bem maior à minha interioridade. Quando a minha consciência se abre à vontade de Deus, já dizia o santo cardeal Henry Newman, ele dizia: quando a consciência se abre a Deus, nós podemos dar um brinde à consciência. Podemos dar um brinde à consciência que para ele era o vigário de Cristo também. Tinha uma grande importância a consciência humana, mas quando essa purificada, quando essa guiada pelo Espírito, quando essa moldada à luz do Evangelho, ela pode levar e encaminhar cada pessoa ao bem. Peçamos ao Senhor também que nós, queridos irmãos, possamos avançar nessa compreensão de que a oração para nós é lugar de esperança. Quem ora nunca está perdido. Quem sinceramente entra na presença de Deus e com Deus fala e a graça de Deus se abre, será sempre conduzido para um caminho de santificação, de salvação e de plenitude. Que Deus possa gerar em nós essa grande esperança, através da sinceridade do nosso coração, de estar na presença dEle, de falar com Ele e nos tornarmos mais e melhor aptos para servir os nossos irmãos e irmãs com a verdade do amor, com a verdade da salvação, através da grande esperança. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.